Muitos de vocês me pedem para eu mostrar aqui quais meus clássicos favoritos. Aqui no canal já tem alguns vídeos que mais ou menos eu mostro quais meus clássicos favoritos, meus russos favoritos, enfim. Se você ver algum desses vídeos, no contexto geral você já vai saber que clássicos são esses. Mas eu resolvi fazer um vídeo diferente, trazer de fato, mais de forma direta, quais meus clássicos favoritos. E aqui vocês vão ver a primeira parte. Sim, a primeira parte, porque eu tenho muitos clássicos favoritos e não caberia todos em um vídeo. Aliás, caberia, mas o vídeo seria muito longo e aí perderia um pouco do propósito e deixaria bem cansativo, né? Mas enfim, por que ler clássicos? Porque a gente considera aquele livro um clássico. Ítalo Calvino escreveu um livro maravilhoso, eu li já faz um tempo, chamado Por que Ler Clássicos. Eu separei alguns trechos aqui, vou até ler para vocês, trechos esses que vão, de certa forma, explicar o porquê são clássicos ou o porquê ler clássicos. Então, no contexto geral, o Ítalo Calvino explica de forma muito sucinta todo esse tema de livros clássicos, o porquê eles são clássicos, porque consideramos eles livros clássicos, literatura mundial, clássicos e clássicos e clássicos. Vamos lá, vou ler para vocês alguns trechos a respeito desse emaranhado, né, de coisas intrincadas para explicar o porquê são clássicos. Italo Calvino diz assim: os clássicos são aqueles livros sobre os quais você costuma ouvir pessoas dizendo: estou relendo e nunca estou lendo. Outro ponto que ele diz é muito genial a forma como ele expressa, dizendo: um clássico é um livro que a cada releitura oferece uma sensação de descoberta, como na primeira leitura. E aí eu vou mostrar para vocês alguns clássicos aqui que quero sim reler, e ele se encaixa muito bem nessa frase que eu falei agora de Calvino, em que ele diz que a cada releitura é uma nova descoberta, e de fato é isso que eu espero. E inclusive já reli alguns livros recentemente e é o que eu senti, como se fosse uma nova leitura. Foi o caso o ano passado do Hobbit, do Senhor dos Anéis. Então é bem bacana isso. Tem um outro ponto que eu destaquei desse livro maravilhoso, que diz: um clássico é um livro que, mesmo quando lemos pela primeira vez, dá a sensação de que estamos relendo algo familiar. Diga aí, não é isso, gente? Vocês já sentiram isso ao ler um clássico? Me conta aqui embaixo se você já sentiu essa sensação de estar lendo um livro clássico, e sentiu algo familiar. Enfim, comenta aqui embaixo, também já vai deixando o seu like e se inscreva no canal, se não está inscrito. Um outro ponto que eu destaquei sobre esse livro, Por que Ler Clássicos, de Calvino, e ele diz: um clássico é um livro que nunca esgota tudo que tem a dizer a seus leitores. E eu digo de forma muito precisa, incisiva, logo dois clássicos que acontece isso. É o Silmarillion. Eu quero reler inúmeras vezes, porque na primeira vez, na primeira leitura, ele nunca diz tudo. Aliás, ele não consegue entregar tudo na primeira leitura. Eu acho que há necessidade de releituras. E também Grande Sertão Veredas. Eu digo que Grande Sertão Veredas, a primeira leitura é para conhecer o terreno e o grande spoiler ali no final. Mas a releitura, você já vai observando coisas que você não conseguiu observar na primeira leitura, porque a primeira leitura foi de conhecer o terreno e também de curiosidade para saber o que tem ali no final. Por fim, nesses conceitos de Italo Calvino, em que ele diz: clássicos são livros que, quanto mais pensamos que conhecemos através de boatos, mais original, inesperado e inovador o achamos quando nós realmente os lemos. E é verdade. É verdade que, enfim, vou mostrar também alguns desses aqui. Me acompanhe, vamos lá, porque eu deixei uma pilha de livros aqui, desses meus clássicos favoritos, e agora vou começar com Enervadas, de Chrysantheme. Eu já mostrei esse livro aqui diversas vezes, mas é um dos meus livros favoritos da literatura brasileira.
A Crisanteme é um pseudônimo da Maria Cecília, é um livro bastante esquecido. A Carambaia ressuscitou esse livro e é um livro muito genial, escrito ali nos anos 20. Eu posso dizer que é um livro que foi precursor podemos dizer, dos escritos femininos aqui no Brasil, né? Feministas, melhor dizendo, porque ela traz muito do feminismo daquela época. A gente observa aqui muito a questão da cultura totalmente ali baseada nos costumes europeus, sobretudo ali franceses, as mulheres, o jeito que elas se vestem, o jeito que elas se comportam. Aqui também traz também sobre a questão da sexualidade, da homossexualidade. Aqui também tem uma amiga da protagonista que tem uma relação homossexual. Isso naquela época, imagina um escândalo, né? E além do mais, de tudo isso, tem a questão sobre do divórcio. O divórcio que acontecia ali nos anos 20, pelo que é retratado aqui na obra, é algo chocante. A gente até pode reverberar para os dias atuais, mas o tratamento como a mulher era o tratamento, né, que a sociedade dava à mulher naquela época, a mulher separada em relação ao homem, a mulher era sempre a errada, a mulher era sempre a culpada do rompimento matrimonial. E esse livro traz tudo isso. É um livro pequeno, mas extremamente intenso. Eu amo muito. Se você tiver a oportunidade de ler, leiam. Crisanteme Enervadas. Crisanteme é um pseudônimo da Maria Cecília. Eu tô louco para ler outras obras dela. Eu não sei se existe por aí. Enfim, livraço, né? Esse é um dos meus clássicos favoritos. Outro clássico favorito que eu não poderia deixar de trazer nessa primeira parte, né? Teremos outras partes, né? Outros livrinhos que eu vou trazer em outros vídeos. Os Brusundangas, você sabe que eu amo demais esse livro, eu amo demais o autor, é o meu autor favorito nacional. Os Brusundangas é um livro muito à frente do seu tempo, tanto ele quanto o Enervadas. Para mim, o Enervadas ele rompeu muitas barreiras, sobretudo ali nos anos 20, algo que creio que tenha chocado toda a sociedade. Não é diferente com os Brusundangas, um livro que foi escrito há mais de 100 anos, mas que é tão atual, que fala sobre corrupção, fala sobre a política, né? Ele mostra aqui um país chamado Brusundangas. A gente pode muito extrapolar e trazer para o Brasil, né? Aliás, o Brasil atual. E de fato era isso. Era mais uma sátira, né? Daquele Brasil há 100 anos atrás. Mas não deixa de ser tão intenso e verdadeiro quanto o Brasil atual, né? Toda essa questão da corrupção, insegurança, o modus operandi, né? A forma como as pessoas se comportam é um retrato do Brasil. Isso aqui é muito maravilhoso. Então leiam os Brusundangas. Um outro livro que eu não posso deixar de trazer aqui é o maravilhoso Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas, eu já disse diversas vezes que foi o livro mais difícil que eu li na minha vida, mas se tornou um dos favoritos. E aí eu penso sim reler, mas não agora. É um livro que para mim me deu muito trabalho na leitura. Eu fiquei, inclusive depois que terminei Grande Sertão Veredas, eu fiquei com a ressaca gigantesca, mas é um livro que eu quero reler. Como eu falei logo no início do vídeo, sobre aqueles trechos de Calvino, onde ele diz que um livro, um clássico, ele nunca esgota numa primeira leitura. E esse aqui é um clássico dos clássicos, em que a primeira leitura não esgota tudo que ele tem a dizer. Então, é um livro que merece, sim, inúmeras releituras, porque há inúmeras nuances ali, nas entrelinhas, enfim. Mas é um livraço, gosto bastante de Grande Sertão Veredas. Um outro livro é O Jardim Secreto, da Frances Hodgson Burnett. É um livro que marcou minha infância, não por eu ter lido esse livro, mas pela história em si, né? Sempre passava ali o filme na sessão da tarde, e aí eu reli, foi ano passado esse livro, reli agora, né? Depois de muito tempo. E, aliás, esse livro também ele marcou muito a minha vida, porque foi o primeiro livro que eu consegui ler em inglês e entender. Então ele tem um marco muito forte na minha vida, mas é um super clássico da literatura mundial. Esse livro, nessa minha releitura, eu consegui observar coisas que na época eu não tinha observado. Sobretudo ali coisas da protagonista em si,
termos racistas, que naquela época eu não conseguia observar, mas depois a gente ler muita coisa sobre o racismo, aprender coisas sobre esse tema, eu consegui observar muita coisa aqui. Mas depois eu faço um vídeo comentando esses trechos, mas é um livro encantador, tá? Um outro livro que é um dos meus favoritos da vida também é A Fazenda dos Animais, vulgo Revolução dos Bichos. Muito conhecido, né, como Revolução dos Bichos. Eu gosto muito da Fazenda dos Animais, de George Orwell, porque é um livro que é uma fábula, né, que o autor escreveu para criticar ali a questões políticas, né, daquela época em que as coisas estavam muito polvorosas, questões soviéticas, questões sobre guerras, enfim. Então é um livro que transpassa tudo e todos. É um livraço, né? Tem vídeo aqui no canal, já bem antigo, mas eu quero reler nessa edição e refazer esse vídeo, tá? Um outro livro que é uma das minhas paixões, né? Até eu digo para vocês, é meu favorito do Tolkien, Silmarillion, e eu me surpreendi muito. Esse também é um claro exemplo de livro que não se esgota na primeira leitura. Ele exige inúmeras leituras. Esse livro ele vai trazer a gênese, né? O início de tudo, a origem do mal, ali a construção basicamente da Terra-média. É um livraço e eu já marquei de reler ele agora em outubro. Vou reler o Silmarillion em outubro sem falta e vou trazer vídeo aqui pro canal. Aqui no canal fiz uma espécie de leitura coletiva de 3 livros do Tolkien, né? Eu até chamava o projeto Revisitando Tolkien, para a gente revisitar essas histórias clássicas. E aí eu li, junto com muitos de vocês, O Hobbit, O Senhor dos Anéis e o Silmarillion. Aqui no canal tem inúmeros vídeos, né, lives sobre essas obras. E também algum vídeo, né, que eu fiz sobre, acho que eu fiz um vídeo sobre o Hobbit, e eu não cheguei a fazer do Silmarillion. Aí comecei, eu vou reler, agora em outubro eu farei um vídeo sobre esse livro especificamente. Outro livro que eu não posso deixar nessa primeira lista, né, de fora, é Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Jane Eyre a gente leu também o ano passado como leitura coletiva, se tornou um dos meus favoritos. Eu gosto demais desse livro porque ele transpassa tudo, né, daquela época. É um livro da era vitoriana, mas que ele mostra muito, claro, da cultura vitoriana, mas de rompimentos, podemos dizer, rompimentos de tradição. A protagonista, Jane Eyre, era uma protagonista muito à frente do seu tempo, e ela meio que quebra muitos paradigmas, né? Quebra muitas tradições ali que era comum para as mulheres. A Jane Eyre era muito à frente do seu tempo, não queria muito entrar nesse mundinho, né, onde as mulheres eram recatadas, do lar, cuidava dos filhos, do marido, enfim. É uma mulher muito forte isso aqui, e é muito bacana. Aqui no canal também tem vários vídeos, né, várias lives a respeito da Jane Eyre que a gente fez no nosso projetinho. E por fim, né, nessa primeira parte, depois trago uma segunda parte aí com mais clássicos. Meu favorito da vida, ele e Os Miseráveis. Só que Os Miseráveis eu trago em outra oportunidade porque eu quero trazer algo muito especial para ele. O Conde de Monte Cristo. Gente, eu devorei esse livro. É um dos meus favoritos. Ó, todo marcadinho aqui. É um dos meus favoritos. Eu amo demais esse livro. É um livro encantador que vai mostrar aí sobre a vingança, mas de uma forma bem diferente, muito genial. É um final, gente. O final desse livro podemos considerar é um final bem diferente de livros daquela época. Sabe aquela história Viveu Felizes para Sempre? Bom, não vou contar, mas é um final atípico, né, para esses romances dessa época. É muito maravilhoso. Dumas escreve muito bem. Eu amo demais esse livro. Então, gente, são esses aqui. Essa é a primeira parte dos meus clássicos favoritos. Aqui embaixo, comenta aí quais seus clássicos favoritos. Eu também gosto de saber. Inclusive eu gosto nessas listas que vocês colocam aí, eu sempre anoto uma dica e outra para também buscar e ler também, tá bom? Um cheiro para vocês, eu espero que tenham gostado. Se gostou, dá o like e não se esqueça de se inscrever no canal se não está inscrito. Até mais!